Bom, pessoal, o assunto para a nossa aula de hoje será o capítulo número 9, que fala a respeito de círculos e circunferência e área. Então, primeira coisa, o que é a circunferência, né? A circunferência, ela é apenas o contorno circular, sem o preenchimento. Então, quando vocês pegam apenas o contorno circular, sem o preenchimento, como está aqui nesse exemplo, ó, tá vendo? Só tenho esse contorno e aqui dentro ele é vazado, vocês têm uma circunferência. A área é o preenchimento, né? Então, a área é quanto tem dentro de uma circunferência, quanto tem dentro do espaço de uma circunferência. E isso vai variar conforme o raio da circunferência. Então, o que é o raio? O raio é uma medida da circunferência que vai do centro. Então, quando vocês vão fazer uma circunferência com compasso, vocês sempre colocam um compasso no centro e giram em torno desse centro e formam a circunferência. O raio é uma distância que vai do centro até uma das extremidades da circunferência, pode ser qualquer uma. Dentro de uma circunferência existem infinitos raios, tá? A linha que forma a circunferência, ela é formada por vários pontinhos, um seguido do outro. Então, é como se fosse um pontinho ligado no outro, tá? Então, a circunferência, ela é formada pelo ligamento de vários pontinhos equidistantes, então, com a mesma distância de um único centro. Então, elas formam a volta, tá bom? A gente vai ver isso no livro melhor, tá bom? E aí, a área é esse preenchimento interno. A área de uma circunferência é calculada pelo símbolo π vezes r ao quadrado. Então, πr ao quadrado é o símbolo para o cálculo da área da circunferência, tá bom? Vamos ler e vamos conversar a respeito do que é esse π, que significa o π, e aí o raio, esse r é o raio, tá? Então, o raio você já sabe que é essa distância do centro até uma das extremidades da circunferência, tá bom? Alguém gostaria de perguntar? Então tá bom, então vamos lá. Então, ó, por que foi pego aqui a roda da bicicleta? Então, ó, as bicicletas, os automóveis e todos os veículos que se movem com rodas servem geralmente para transportar mais depressa. As características mais importantes da roda é a sua forma de circunferência. O fato de poder rodar aumenta muito sua rapidez. E se a roda tiver pneus de borracha, é o conforto que aumenta. Então, pessoal, tá vendo aqui, ó? Tem o desenho da roda da bicicleta. Então, quando eu falei a respeito do centro e que do centro, qualquer linha traçada do centro da circunferência até uma das extremidades, nesse caso aqui está sendo representada pelos aros, né, dessa bicicleta, eles são chamados de raio. Então, raio é essa medida aqui, que sai do centro do círculo e vai até uma das extremidades, tá bom? Então, vamos para as definições. Então, a primeira coisa, vamos lá, circunferência. Em um livro de figuras, Roberto encontrou as fotos de 3 objetos, veja. Então, tinha uma bola de tênis, uma placa de madeira e um aro de metal. Observando esses 3 objetos, tá? Esse aqui, o contorno, é uma circunferência. O preenchimento, quando eu pego o contorno mais o preenchimento, eu tenho um círculo, tá bom? Agora, é lógico, vocês sabem que uma bola, né, uma bola de tênis é uma bola, ela já não é mais uma figura geométrica plana, ela é uma figura geométrica espacial, que também é conhecido como esfera, tá? Então, para uma bola, a gente não vai aplicar, a gente não aplica aquela regrinha para calcular o raio de uma bola, por exemplo, tá bom? Porque uma bola é uma esfera, é outra coisa, tá bom? Esse aqui sim, uma placa de madeira, então é uma plaquinha de madeira. Mas o preenchimento dela, o contorno mais o preenchimento faz com que essa plaquinha de madeira não seja mais uma circunferência e sim um círculo. Os pontinhos que delimitam este círculo, sim, é uma circunferência. E aqui o aro de anel é uma circunferência, pronto. Só tem aqui o contorno circular. Então, essa sim é uma circunferência, somente a circunferência, né? Então, o aro do anel. Então, qualquer aro de anel é uma circunferência, tá bom?
Pessoal, seguindo aqui, usando uma tesoura, ele recortou as 3 figuras exatamente pelo contorno. Como o verso das páginas do livro de cada figura, como o verso das páginas do livro de figurinhas era verde, ao virar os recortes, ele obteve as 3 figuras representadas abaixo. Então, ali eram figuras, né, eram desenhos, então quando ele virou, o fundo era verde. Então, o contorno é a circunferência. O preenchimento verde faz com que essa circunferência se torne um círculo. É o preenchimento, é a área da circunferência do círculo, no caso, tá bom? Roberto achou interessante o fato de, olhando ao verso das figuras, não consegue saber qual era o objeto representado do outro lado. Afinal, essas 3 imagens têm o mesmo contorno e o mesmo tamanho. As 3 figuras representam um formato arredondado, que pode representar 3 elementos geométricos diferentes. Então, primeiro, a bolinha de tênis é a esfera, a plaquinha círculo e o anel a circunferência. A figura da bola de tênis, por exemplo, corresponde ao conceito de esfera, que é uma figura tridimensional, né? Uma figura geométrica espacial. Observando as figuras com mais cuidado, Roberto viu que poderia diferenciar a imagem da placa de madeira do aro de metal, recortando o espaço vazio no interior desta última figura. Então, tá vendo? Ó, aqui a placa inteira e o aro de metal ele recortou a parte verde, o preenchimento ele recortou, tá? A imagem da placa de madeira, tô que nem cebolinha, de madeira, pelo fato de ter interior totalmente preenchido, pode ser associada a um círculo, que é uma figura bidimensional. Já o recorte do aro de metal tem um interior vazio, corresponde à ideia de circunferência. Todos entenderam a diferença entre esfera, círculo e circunferência? Alguém gostaria de perguntar sobre isso? Certo, vou seguir aqui então. Na geometria, consideram-se os seguintes conceitos. Circunferência é um conjunto de todos os pontos do plano que estão em uma mesma distância de um ponto fixo chamado centro. Então, olha aqui o exemplo da circunferência, que aqui é o centro O, tá vendo? Então, todo o contorno circular tem a mesma distância em relação ao ponto O. Então, o ponto O aqui. Se eu pegar a medida de qualquer uma desses segmentos de reta, a gente vai ter a mesma medida. Lembrando, o nome desse segmento que sai do centro da circunferência e vai até uma das extremidades é chamado de raio da circunferência, tá bom? É aqui o círculo, tá vendo? Foi chamado de círculo por quê? Porque tem o preenchimento. E esse preenchimento laranja corresponde ao círculo. Se não houvesse o preenchimento, seria sim a circunferência. E essa aqui é a esfera, né? A bola. Então, nas figuras, o ponto O é o centro da circunferência e o ponto C é o centro do círculo, né? Então, centro da circunferência, centro do círculo. É a mesma ideia. Fica no meio e é equidistante, tem a mesma distância das extremidades. Perguntas? Alguém tem dúvida? Todos entenderam a diferença entre circunferência, círculo e esfera? Todos entenderam aonde fica o centro de uma circunferência? Centro é autoexplicativo, né? Então, elementos da circunferência. Já vimos que a circunferência é formada por todos os pontos que estão a uma distância fixa do centro. Assim, todos os segmentos têm uma extremidade em um ponto da circunferência e a outra extremidade no centro dela. Tem o mesmo comprimento. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, o raio. Então, a medida que sai do centro e vai até uma das extremidades é chamado de raio. O segmento que tem como extremidades o centro e um ponto qualquer da circunferência é chamado de raio. Sempre é possível traçar uma circunferência quando obtemos onde está o seu centro e qual a medida do seu raio. Então, se tiver a medida do raio e o centro, é possível traçar a circunferência, né? Eu tô sem nenhum compasso aqui, falha minha. Não sei se eu tenho aqui em casa compasso, porque os compassos eu perco tudo na escola. Eu só lembro quando eu vou dar essa matéria. Então, pessoal, se, por exemplo, vamos fingir que isso aqui é um compasso.
tá? Eu posso fazer qualquer circunferência sabendo a medida do raio se eu tiver o centro. Então, digamos que aqui neste pontinho eu tenho um centro, tá? Vamos supor que... Bom, pessoal, então, ó, vamos supor o seguinte, que esse pontinho aqui, ele é o centro de uma circunferência. E esses dois lápis aqui são as hastes de um compasso, tá? Então, aqui eu tenho uma haste, aqui eu tenho outra haste de um compasso. Eu posso traçar, por exemplo, uma circunferência de 20 centímetros, se eu pegar a régua e medir aqui 20 centímetros, 20 é igual a 10 mais 10, e vier aqui e medir na régua 10 centímetros, tá vendo? Com as hastes do compasso, colocar a ponta seca do compasso aqui e girar em torno. Então, essa volta completa aqui vai trazer para mim uma circunferência de 20 centímetros, porque vai ter 10 de raio para um lado e 10 de raio para outro lado. Vocês entenderam isso? Alguém gostaria de perguntar? E aí, pessoal? Alguém está com dúvida e gostaria de perguntar? Certo, vamos seguir. Os outros segmentos relacionados à circunferência também são importantes em nosso estudo. Então, tem a corda. A corda, pessoal, ela também vai ser uma linha que sai de uma extremidade da circunferência e vai até outra. Só que aí ela não passa pelo centro. Então, esta linha, qualquer linha traçada dentro da circunferência que não passe pelo centro, é chamada de corda, tá bom? Então, qualquer linha que eu tenha aqui, que forme na circunferência, sem que ela passe pelo centro, nós chamamos de corda. Então, essa é a definição de corda. O diâmetro é a continuação do raio. Então, o raio ele termina aqui no centro. Quando eu tenho diâmetro, ele não acaba no centro. Ele segue, ele passa pelo centro e segue até a outra ponta. Então, esse comprimento de uma linha que sai de uma extremidade, vai até a outra, passando, aí sim, passando pelo centro da circunferência, é chamada de diâmetro. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Vocês viram que quando eu fui fazer o exemplo ali para vocês de como pegar a medida de um raio, eu coloquei 10 centímetros. E quando eu coloquei 10 centímetros, eu fiz uma circunferência com o diâmetro. Então, de um lado até o outro da circunferência, ficou com 20 centímetros. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio. Vocês entenderam isso? Alguém gostaria de perguntar? Entenderam o que é corda e o que é diâmetro? Então, corda é o segmento que une dois pontos quaisquer dentro de uma circunferência. Olha aqui os exemplos. Então, uma corda B, uma corda OB. E aqui, ó, esse CD, esse grandão aqui, ó, tá vendo que passa pelo centro e segue. Este é o diâmetro, tá bom? Então, essa linha aqui é o diâmetro, essa linha é uma corda e essa linha aqui é um raio, porque sai do centro e vem até uma extremidade. Perguntas? Dúvidas? Então, essa circunferência que está aqui, essa última circunferência, tem o exemplo dos 3 elementos que vocês precisam aprender agora, que é o raio, esse, diâmetro, o que passa pelo centro da circunferência e chega nas extremidades, e a corda, que é um segmento de reto em qualquer lugar dentro da circunferência, sem que passe pelo centro, né? Porque se passar pelo centro, ou vira corda, ou vira raio, ou vira diâmetro. Perguntas? Então, seguindo aqui com o estudo. Aí vem aqui algumas ideias. Vamos passar esta parte. A circunferência é o lugar geométrico dos pontos do plano que distanciam igualmente de um ponto fixo chamado de centro. Distam, né? Igualmente de um ponto fixo chamado de centro. Todos vocês entenderam que é circunferência, né? Então, vai ter um centro e em torno desse centro tem vários pontinhos, né? E aí aqui, comprimento da circunferência, tá? Então, primeira coisa. Gente, para calcular o comprimento de uma circunferência, existe uma fórmula. Mas vamos começar por aqui, ó. Comprimento da circunferência. Ana Clara, você tá com o seu livro aberto? Eu? Ou outra? Pode ser você. Você poderia ler para mim, por favor?
Poderia, desde o começo aqui? Isso, comprimento da circunferência. Tá. No estudo das circunferências, um dos conhecimentos mais fundamentais é o cálculo do seu comprimento, perímetro. Já na antiguidade, os povos civilizados sabiam que, ao dividirmos o comprimento de um círculo pelo seu diâmetro, o valor resultante é sempre o mesmo, não importa qual seja seu tamanho. Tá, para só um pouquinho, Ana Clara. Gente, quando nós dividimos o comprimento da circunferência, então o que é primeiro? O que é o comprimento da circunferência? É o contorno da circunferência. Então, esse contorno aqui é o comprimento. Então, se pegar o comprimento, que é esse contorno, e dividir pelo raio, que é essa medida aqui, vocês vão encontrar sempre o mesmo valor. Esse valor é conhecido como π. Então, o π nada mais é do que o comprimento da circunferência dividido pelo raio. E ele tem sempre o mesmo resultado. Ele é um número racional, tá? Ele não possui fim, então é uma divisão que não possui fim. Então, é um número que vai ter várias casas decimais. E os matemáticos, cientistas, já tentaram, tem alguns que já tentaram calcularam não sei quantas casas decimais que existe no π. São infinitas, nunca ninguém conseguiu fazer essa divisão exata. Pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo seu raio. No estudo da matemática, nós utilizamos as duas primeiras casas decimais do π. Então, o π ele tem um valor de 3,14. Qual que é o símbolo do π, né? Então, o π ele é representado por esse símbolo matemático aqui, ó. Esse é o símbolo para representar o π. O π nada mais é que o comprimento da circunferência dividido pelo raio. E em qualquer circunferência, pode ser um círculo grande ou um círculo pequeno, não importa o círculo, a circunferência no caso. Se vocês pegarem o comprimento e dividirem pelo raio, vocês vão ter o valor de 3,14 aproximadamente. Lembrando, a parte decimal desse número, então depois da vírgula, nós temos infinitos números, então ele continua. A gente utiliza aproximadamente 3,14 para dizer o valor de π. Até aqui, alguém tem dúvida e gostaria de perguntar? Professora, por que 3,14? É um número fixo, né, Clara? Se você pegar o comprimento de qualquer circunferência, tá? Então, por exemplo, depois eu vou passar para vocês um trabalhinho, para vocês, uma atividade para vocês realizarem, para vocês verem que esse valor 3,14 vale para qualquer círculo. Se eu pegar uma fita métrica e medir o comprimento dessa circunferência aqui, que eu não tenho uma fita métrica aqui agora para medir, se eu pegar uma fita métrica e medir o comprimento dessa circunferência e dividir pelo tamanho do raio, o resultado é 3,14. Qualquer circunferência, não é por quê, é porque é. Se você pegar, é uma relação que existe em relação à circunferência. É fixo, isso nunca muda. Entendeu? Ah, tá. Tá? Então agora segue, por favor. Tá, observe a imagem ao lado, ela representa uma circunferência de raio R e um hexágono regular cujo vértices pertence a essa circunferência. Esse hexágono é constituído por 6 triângulos equiláteros. Eu acho que é isso. Assim, todos os seus lados também medem R e o perímetro dessa figura é R mais R mais R mais R mais R mais R igual a 6R. O diâmetro da circunferência mede exatamente 2R. Ao dividirmos o perímetro desse hexágono pelo diâmetro da circunferência, obtemos perímetro do hexágono, diâmetro da circunferência igual a 6R dividido por 2R igual a 3. Continua? Gente, só para vocês entenderem, que tá falando do hexágono, né? Então, o hexágono é essa figura aqui. Um hexágono é uma figura geométrica que possui 6 lados. Nesse caso, nós estamos falando de um hexágono regular, porque uma figura geométrica com 6 lados que possui todas as medidas do mesmo comprimento, todos os lados possuem a mesma medida. E aí, quando vocês fazem isso aqui, quando vocês dividem um hexágono em 6 partes, é possível formar triângulos. E o lado desses triângulos é igual a R, tá bom? Aí falou que o perímetro do hexágono, lembrando, o perímetro é a soma dos lados de uma figura. O perímetro do hexágono é igual a 6R, tá? O diâmetro da circunferência é esse mais
esse aqui, tá? Então, seguindo, ó. No entanto, o perímetro do hexágono regular é um pouco menor do que o comprimento da circunferência. Assim, quando dividimos o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, obtemos um valor um pouco maior que 3, que é esse valor exatamente. É do que eu estava falando para vocês, né? Mas eu falei pelo raio, é pelo diâmetro, gente. Desculpa. Eu falei uma coisa errada aqui para vocês. Deixa eu consertar para não ficar nenhum conceito errado para vocês. O pi não vai ser dividido pelo raio, não. Vai ser dividido pelo perímetro, pelo diâmetro. Faz tempo que eu não vejo essa matéria, desculpa, tá? Então, aqui é o diâmetro, tá? Então, vai dar 3,14. Mas aí não é o raio. Eu tinha falado para vocês que era do centro até uma extremidade, mas não, é o diâmetro. Está escrito ali no livro e eu comi bola. Desculpa, tá bom? Me perdoe. Entenderam isso? É aquela história toda. Divide o comprimento, só que não é pelo raio, é pelo diâmetro e o valor é π e aproximadamente 3,14, tá? Seguindo, ó, tá vendo que eu falei pra vocês? Então, aqui, ó, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro da circunferência, que não é o raio, é o diâmetro, desculpem mais uma vez, ele vai ser sempre maior do que 3,1408. E aqui, quando eu coloco o 2 no milésimo, ó, tá vendo? Aqui no milésimo eu tenho 0 e aqui no milésimo eu tenho 2. Então, fica menor. Por isso que eu falo, toda vez que vocês forem trabalhar com o π, com esse valor que é chamado de π, vocês vão utilizar apenas o 3,14, tá bom? É um valor aproximado. Ó, a primeira ideia que ele teve foi a mesma que representamos anteriormente, relacionar o hexágono regular a uma circunferência. Depois o matemático percebeu que ao dividir o arco da circunferência em duas partes iguais e ligar os pontos, era possível obter um polígono regular com o dobro de lados. Então ele pegou tá vendo esses pontinhos aqui? E aí ele foi subdividindo. Quando ele aumentou mais um pontinho, eram 6 lados. Quando ele aumentou mais um pedacinho aqui, dobrou a quantidade de lados, foi para 12 lados, tá? E aí, assim por diante, 24 lados até formar uma circunferência. E ele continuou a fazer essas divisões. Aí, ó, ele chegou num resultado onde o comprimento, então o contorno, esse contorno aqui, era igual a 223. E o diâmetro, a linha que passa de uma extremidade para outra, era igual a 71. E daí foi realizada a divisão. E novamente chegou nesse valor aproximado de 3,14. Tá? Só está explicando para vocês que qual que é o objetivo desse todo esse texto que a Ana Clara acabou de ler pra gente. É que vocês entendam que quando vocês pegam um comprimento, o contorno da circunferência e dividem pelo diâmetro, vocês sempre vão ter esse mesmo valor 3,14, tá bom? Perguntas? Deixa eu seguir aqui, ó. Tá vendo? Ó, outro exemplo, 22 dividido por 7, 3,14. Então, ó, conhecendo o diâmetro de uma circunferência, podemos calcular o comprimento. Sim. Então, o comprimento dividido pelo diâmetro é igual a π. Ou o comprimento é igual ao diâmetro vezes π. Isso não muda muita coisa. Então, como o diâmetro corresponde ao dobro do raio, então eu sei que para calcular o comprimento de uma circunferência, eu utilizo 2π. Então, como que eu calculo o comprimento de uma circunferência? 2πr nesse caso, né? Então, para calcular o comprimento de uma circunferência, eu pego 2 e multiplico pelo valor do raio. E se pedir, substitui o π pelo valor de 3,14, porque π vale 3,14. Perguntas? Vocês entenderam como calcular o comprimento de uma circunferência? Então, aqui, ó, utilize o compasso para desenhar as circunferências cujo raio mede 5 centímetros, 72 milímetros, 0,6 metros. Gente, então para isso vocês vão ter que pegar o compasso, medir a abertura do compasso com a régua, do jeito que eu falei, para vocês poderem resolver o exercício 1. Dúvidas no exercício 1? Alguém tem? Gente, eu já estou passando a lição para vocês. Alguém tem dúvida no exercício 1? Não. Relacione as situações indicadas com a forma geométrica obtida em cada caso. Então, quando vai ser um círculo,
E quando vai ser uma circunferência? Vocês vão numerar aqui na frente. Depois, 3. Represente na figura os segmentos indicados. Então, aqui nessa figura, qual é a corda, qual é o raio e qual é o diâmetro? Vocês vão representar esses segmentos colocando a letra inicial e a letra final de cada um deles, tá bom? Perguntas? Eu acho que, na verdade, vocês vão ter que... marcar uma das aqui? Na verdade, acho que vocês vão ter que fazer esses desenhos, ó. Então, vocês vão ter que fazer uma corda B, vão ter que fazer uma corda CD, vão fazer um raio OA e vou fazer um raio AC. Então, vocês vão desenhar um raio mesmo, tá bom? O raio, esses desenhos que estão aqui já prontos, vocês precisam fazer no livro de vocês. É livre, vai dar várias respostas, cada um vai ficar com uma resposta diferente. Exceto em relação ao raio e ao diâmetro, que os dois vão ter a mesma medida. Agora as cordas vão ficar livres, tá? E aí vocês respondem as perguntas referentes. Utilizando uma régua, meça as cordas representadas nas figuras a seguir e registra as medidas em milímetros. Então aqui, pessoal, vocês vão medir as cordas. Então vocês vão pegar uma régua e medir quanto que vale, quanto é que tem cada um desses e escrever a resposta em milímetros. Prestem atenção nisso. Não quer a resposta em centímetro, quer a resposta em milímetro, tá bom? Deste exercício, que é o exercício número 4. Alguém tem dúvida? Gostaria de perguntar sobre o exercício 4? Exercício 5, uma pista de patinação de gelo tem 32 metros de raio. Um patinador deu uma volta completa nessa pista, mantendo sempre 2 metros de distância da cerca que delimita a pista. Qual foi a distância percorrida pelo patinador? Então, pessoal, vocês nesse caso do exercício número 2, do 5, desculpa, vocês vão ter que calcular o comprimento da pista. Então, só que não esqueçam que o raio tem 32. Só que desses 32, então quando vocês forem colocar na fórmula, a fórmula para o cálculo do comprimento é igual a, então, o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Então, para calcular aquele exercício que é o exercício número 5, vocês precisam utilizar, está escrito no enunciado para vocês utilizarem o valor de π como 3,14. Então, vocês vão colocar o 2 aqui, vezes 3,14. E o raio no enunciado diz que é igual a 32. Mas a pista de patinação, aonde o menino está patinando, está a 2 metros desse raio. Então, no lugar de 32, vocês vão ter que tirar 2, certo? Então, aqui vai ficar 30 metros, que é a distância onde o patinador está patinando. Então, vocês vão colocar o 30 aqui. Vocês calculam isso aqui, a resposta do comprimento vai ser dada em metros. Basta multiplicar 2 vezes 3,14 vezes 30. Alguém tem dúvida no exercício 5 e gostaria de perguntar? Tá, deixa eu ver se tem mais exercícios. Eu não entendi o exercício 5. Leia pra mim, por favor, Gabi. Numa pista circular de patinação no gelo, tem 32 metros de raio. Um patinador deu uma volta completa nessa pista, mantendo sempre 2 metros de distância da cerca. Limita a pista. Qual foi a distância percorrida pelo patinador? Considere o raio igual a 3,14. Tá. Então, Gabi, o que é importante você saber aqui, tá? Tem uma pista de patinação. Ela é circular. O raio do centro até uma das extremidades é igual a 32 metros. Só que a pessoa que está patinando, ela está a 2 metros de distância da extremidade. Então, ela não está patinando aqui. Ela está patinando mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Então, ela está formando um círculo interno aqui. É lógico que esse desenho está bem certinho, né? Essa distância aqui tem 2 metros. Se aqui tem 2 metros, daqui para cá, que é onde ele está patinando, o raio, vai ter 30 metros. Por isso, aqui no lugar do raio, eu coloquei 30, não 32. E o 3,14 é aquele valor fixo, que nunca muda do π. C igual a 2 vezes π vezes R é a fórmula. Você entendeu agora, sim ou não? Sim. Então, tá bom. Professora? Oi.
Uma pergunta. Então, quando você vai multiplicar os dois, o 2 vezes 3 e o 14 vezes 30, a gente tem que somar os dois juntos no final? Não, você vai... Não, você vai multiplicar. Você vai fazer 2 vezes 3,14 vezes 30. Só multiplica, não tem nada para somar, tá bom, Clara? Vezes 30. Não. É uma multiplicação de números decimais. Multiplica normalmente e conta as vírgulas no final da multiplicação. A resposta vai ser um número com vírgula. Vai ter 2 números na casa decimal. Então, vocês fazem 2 vezes 3,14, vai dar 6,28. Aí, vocês multiplicam por 30 e no final conta as casas decimais. Tá bom? É uma multiplicação bem simples, na verdade. Então, seguindo aqui. Agora, gente, na sequência tem exercício 6, 7, 8 e 8. O 6, o 7 e o 8 vocês vão fazer livres, tá bom? E livres não, vocês vão fazer sem a minha leitura, vocês vão responder sozinhos esse desenho. E agora, vocês podem começar a fazer os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Então, eu fiz a leitura para vocês do exercício 1 ao 5. O exercício 6, 7 e 8, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. E agora, nós temos ainda 10 minutos de aula. Eu vou ficar aqui com vocês para tirar as dúvidas de qualquer um que esteja com dúvida na execução dos exercícios, tá bom?